Em cada vinil há uma história. E aqui na Monte Carlo estamos recebendo hoje o Márcio Braz, colecionador, apreciador de vinil de Tubarão. Márcio, obrigada por estar aqui conosco nesta tarde, participando desse projeto. E vamos começar então, nós queremos saber a sua história com relação aos discos de vinis que você trouxe hoje também para ilustrar e contar a história de cada um deles. Tá, ok. Em primeiro lugar, agradecendo, o convite, a oportunidade, poder estar aqui falando um pouco, desse universo do vinil para toda essa audiência da Rádio Monte Carlo. E eu trouxe aqui alguma coisa para a gente conhecer, para a gente dar uma olhada. Eu trouxe exemplos aqui do famoso compacto, que é o vinil de 7 polegadas, Tem um do Julio Iglesias aqui. Bem novinho. Bem jovem, Julio, isso aqui. Bem jovem. Quase ninguém viu ele tão jovem assim, E nós temos aqui também, esse já é mais antigo, esse é um compacto que inclusive ele é diferenciado, Ele toca em 45 rotações e ele tem aqui essa abertura central maior, então é necessário até um adaptador, no prato do toca-discos para a gente poder ouvir ele. Então são exemplares assim interessantes, conforme você disse, eu sou colecionador, aprecio, e também trabalho profissionalmente com isso, E você restaura também, Restaura Sim. vinis. Como é que é esse seu trabalho, Márcio? Assim, há 2 anos atrás eu tomei a decisão de me dedicar só ao vinil, Eu trabalhava na indústria farmacêutica e foi uma decisão muito acertada. Talvez nem tanto financeiramente, mas no quesito felicidade eu acertei 100%. 100%. Tá? E então, o que a Discografa Brasil faz? Nós trabalhamos com comércio de discos de época, Discos de época não são esses lançados agora pelas gravadoras que voltaram, Voltaram, Exato. Até a revista Rolling Stones publicou esses tempos, a nossa colega também compartilhou nas redes, que há 35 anos, 36 anos, eu acho, os vinis estão vendendo muito mais que os CDs hoje, Exato. Teve toda aquela questão dos anos 90, aquela propaganda massiva das gravadoras, para substituir. Saía muito mais barato fabricar um CD e era cobrado muito mais caro. Uma mina de ouro, para as gravadoras. E a gente meio que embarcou naquela, A gente queria tecnologia e tal. Houve aquela catástrofe de discos sendo posto fora. Queimados. Toca-discos também. Então, a gente trabalha muito nisso, A gente comercializa esses discos de época, tá? E a gente trabalha com a restauração também, O que a gente faz? A gente pega um acervo da pessoa que está lá parado, ela quer colocar aquilo em dia de novo, Quer revitalizar, quer voltar a ouvir. Então, nós fazemos a restauração de discos e capas. Nossa, que bacana. Não só o disco, mas a capa também. A capa também. A gente foi estudando bastante e fazendo bastante testes, ao longo de alguns anos, e conseguimos desenvolver assim, algumas técnicas que surtem um efeito bem legal. Tanto, eu disse, tanto nas capas como nos discos. Inclusive, o disco arranhado, pulando, com chiado, estalando, isso aí tudo a gente consegue, assim, em 90% dos casos, reverter. Consertar. E o disco fica novinho de novo. E tem um trabalho beneficente também que a Discografa realiza lá em Tubarão, Márcio? Tem. A gente faz bastante rifas beneficentes, doações de vinil, porque a gente sempre identifica pessoas que têm lá na sua casa toca-disco, que gosta muito, mas que não tem, de repente, no momento, poder aquisitivo para estar comprando. Então, a gente identificando isso, a gente vai lá, a gente faz doação de vinil, as rifas, como eu disse também. Então, a gente consegue fazer um trabalho assim também. E rifas beneficentes sempre. A gente pega, rifa um disco, a gente tem o pessoal lá do Clube do Disco também, em Tubarão e região, colaboram bastante com doações, para que a gente possa fazer essas rifas e está fazendo esse trabalho também. Divulgando esse trabalho bacana. Exato. Márcio, em cada vinil há uma história. A tua história começou, teve influência de família, de amigos. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para ti também, tem algum disco que tu pagou muito caro, que tu custou para conseguir? Tem alguma história inédita, assim, surpreendente com relação aos toca-discos na tua história musical? A minha história com o disco começou quando eu tinha 12 anos, faz algum tempo já, eu estou com 47, E
causa de uma infância, assim, muito pobre e tal, a gente foi ter um toca-discos dentro de casa, eu tinha 12 anos. E assim que o toca-discos chegou, eu lembro que eu pedi de Natal que eu queria ganhar um disco, né? Pedi pro Papai Noel aquele disco e ganhei. E eu me lembro que eu chorei muito, eu me emocionei bastante. Meu pai, na época, brincou comigo e disse assim, ainda bem que isso aí tem um plástico por fora, senão tu já tinha estragado a capa. Essa choradeira toda aí. Então, e ali começou essa paixão, E né? qual foi o disco? É um disco da banda TNT, que era lançamento na época, uma banda de Porto Alegre. Gaúcha. Uhum. Isso. Estava lançando, tocando na rádio a irmã do Dr. Robert, né, que era a música de trabalho deles, e eu pedi esse disco e ganhei, fiquei muito emocionado. Aí depois começou a vir Legião Urbana, E os clássicos Engenheiros do Havaí. do rock nacional, da Isso, MPB. aquele rock Brasil dos anos 80, né? Aquilo foi um movimento, assim, muito bom. E aí de lá para cá, sempre colecionando, e depois quando entrou essa fase, né, de substituir o disco pelo CD, eu sempre achei, assim, uma judiaria muito grande, né? Todo aquele material virando lixo. Isso sempre me incomodou muito. Que foi a mudança aí do analógico para o digital, então Exato. tu sentiu bastante essa mudança, Isso, Márcio? Senti bastante. Então a gente passava, via na frente das casas, nas calçadas, né? Caixas de disco ali para o caminhão do lixo levar, né? E aquilo me incomodava muito. Então, assim que eu pude, eu comecei esse trabalho, né? De pegar isso aí, de não deixar virar lixo, né? Porque quando eu olho um disco, e eu acho que isso é expressão da realidade, a gente tem ali o quê? Uma obra de arte, lógico, ele está o trabalho de um artista, né? E também um objeto histórico, né? Porque a partir do momento que a gente já tem... a gente tem um disco aí na mão de décadas já atrás, né? Alguns com 70, 80 anos, quer dizer, um objeto histórico já também, né? Além de ser uma obra de arte. Então, eu acho que isso é uma coisa que não pode ser perdido, assim, né? Então, daí esse trabalho que a gente, como eu disse, a gente comercializa e também recupera, a gente restaura todo esse material. E até eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse disco aqui, ele já deve ter aí pelo menos uns 70 anos. Tá? Pode mostrar ali para a câmera, para o pessoal ver. Isso aqui era um disco porque ele passou a ser vinil a partir de 1948. Como é que é o nome do disco, Márcio? Isso aqui é Festival de Valsas, né, de Johann Strauss. Esse disco aqui era da minha mãe, né? Ela me presenteou com esse disco. Ainda era em 10 polegadas, né? O disco, quando ele ainda não era vinil, ele era feito de goma laca, muito mais rígido, quebrava mais fácil, né? Exige mais cuidado. E ele vinha assim em 10 polegadas, né? Aí ela me presenteou com um Chopin também. Música clássica. Isso, e um Beethoven. Beethoven, para fechar todas. Isso, exatamente. 2 eram dela, quando ela era jovenzinha, e um era do meu avô, né? Do pai dela. Essa é tua coleção, né? Não tá lá no acervo para venda não, lá na discográfica. Esses que eu trouxe hoje são os peças... especiais do teu coração. Isso, da minha coleção, né? Aqui eu trouxe um exemplo de um disco com formato, né? Esse disco aqui, por exemplo, ele é um disco comemorativo de Natal. Boas Festas, o nome do disco. Lançado no início dos anos 80, ele tem o formato de um sino, né? Assim como eu já vi disco também comemorativo ao Dia das Mães, vermelho, no formato de coração. Então, curiosidades, assim, do universo do vinil. Boas Festas é dedicado, então, com músicas dedicadas às aqui, festas de final de ano. Músicas natalinas. Vinil amarelo. Amarelo e com o formato de um sino, né? Ó, esse disco aqui que eu trouxe, Show Rock. Esse disco, para mim, ele tem um significado especial. Por quê? Na minha adolescência, o meu padrasto, o Adilson, que foi um cara muito legal, foi muito bom para mim, para o meu irmão, e ele tinha a fita cassete desse disco aqui. Então, a minha adolescência eu passei ouvindo essas músicas numa fitinha cassete. Mais adiante, assim que eu pude, eu fui atrás, consegui o disco, né? E é um disco que tem bandas que já estavam na época se consagrando, né? Paralamas, Biquíni Cavadão, o Léo Jaime, né? Aí a gravadora sempre aproveitava, até isso é uma curiosidade também, e embarcava junto ali mais umas 2 bandas ainda desconhecidas, né? Para ver se dava um up, né? Nós temos 2 bandas aqui, a Shangri-La e... Heróis da Resistência, Isso. Toca aqui na Monte Carlo também. Não, muito bom. Então, assim, são sucessos e junto a gravadora colocava alguma coisinha ali, alguma banda que eles queriam impulsionar, né? Esse disco aqui,
primeiro CD que o meu pai comprou, quando ele comprou o primeiro aparelho com CD lá nos anos 90 e tal, o primeiro CD que ele comprou foi esse aqui, né? E The Beach Boys, o que mais tem ali? Isso aqui é uma coletânea maravilhosa. Shock and Blow, Venus, essa é The Beach Boys, só clássicos aí do rock internacional. Eu sou muito fã de coletânea, né? O que é? Aquele disco que é lançado com vários artistas, né? Eu adoro. Famosos da época, né? Eu gosto muito, adoro coletânea. Isso aqui também é um xodózinho meu. Também Frank Sinatra, tão jovem assim, é difícil a gente ver até em foto, né? Isso aqui é um álbum duplo, tá? Frank Sinatra jovem ainda, também gosto muito. Trilha sonora do filme A Noviça Rebelde, o filme antigo. É tão clássico quanto esse que está aqui, né? Em algum lugar no passado. Esse eu tenho também, maravilhoso, tanto o filme quanto o disco, né? E, na época, o grande sucesso também das gravadoras era quando eles lançavam temas de filme, né? Porque o filme fazia sucesso, pô, ele lançava o tema, vendia muito bem. Então, era uma coisa que a gente tinha muito presente também, aqui do Blade Runner, Caçador de Androids. Blade Runner, então, para fechar a nossa primeira sequência aqui da entrevista com o Márcio Braz de Tubarão, colecionador, apreciador e ainda restaurador de vinil. Olha, juntou 3 em um só, muito bacana. Você que quer a segunda parte, quer conferir, ouvir e também nos assistir através das plataformas digitais, deixe o seu recado aqui nos comentários ou então mande a sua indicação se você quer participar também através do nosso WhatsApp pelo número 489-9189-6775. Márcio Braz, colecionador de Tubarão. Até a próxima segunda parte da nossa entrevista.